Ô, Rafaela, falando um pouquinho sobre Selic, né, a expectativa para a Selic permanece em torno de 5% a 6% no final deste ano. Se este for realmente o índice provável, você acredita numa subida mais forte na próxima reunião do Copom ou você acha que as taxas vão sendo reajustadas ao longo do ano? E eu queria saber qual que é a diferença, no caso, para o mercado entre essas duas formas de elevar os juros. Sim, eu acho que a gente já viu o Banco Central dar uma surpresa no mercado, que foi aumentar a Selic em 0,75 e deixar contratada aí uma nova alta de 0,75. Eu acho muito improvável o Banco Central vir com uma nova surpresa, né? Isso atrapalha bastante a comunicação e a transparência. Então, eu acho que o consenso de mercado vai convergir, eventualmente, para que a gente tenha uma nova alta aí de 0,75 e siga essa comunicação do Banco Central, que ele, inclusive, vem reafirmando aí, né, nos últimos eventos, né. Eu acho que, de certa maneira, essa foi uma surpresa, mas eu acho que foi bastante coerente com o cenário, né, como o cenário mudou muito rapidamente, o Banco Central resolveu antecipar mais altas, né, para esse início de ciclo, para que a gente não precise chegar numa taxa de juros tão alta no final do ciclo, inclusive porque o Banco Central ainda vê a necessidade de deixar algum estímulo para a economia, né. A gente está hoje aí com 14% de desemprego, uma ociosidade enorme, mesmo se a gente crescer aí 3,5%, 4%, né, 4% é uma expectativa otimista aí para o PIB esse ano, a gente ainda assim vai estar abaixo no período pré-pandemia. Então, eu acho que ainda estaria cedo, desse ponto de vista, para a gente ter uma Selic neutra. E uma Selic neutra hoje, segundo aí as estimativas do Banco Central e algumas estimativas aí de outros economistas, seria algo próximo aí de 6%, 5,5%. Aqui a gente tem uma Selic neutra um pouquinho mais baixo aí de 5,5%, né, considerando um PIB potencial um pouquinho melhor, um pouquinho menor. Então, eu acho que a gente deveria ter uma Selic ainda mais próxima de 5% nesse primeiro momento, né, ajuda a conter essa inflação, que foi mais alta do que esperado, estava contaminando expectativas, mas, por outro lado, deixa espaço ainda para uma retomada econômica, que é muito importante, essa recuperação do emprego e essa retomada econômica para a nossa economia. Ô, Rafa, mas só para eu entender, qual que seria a diferença na prática mesmo para o mercado? Se existe uma diferença, o Banco Central subir, elevar aos poucos até chegar a esse patamar, um exemplo, ou ele dar, tudo bem que você não acredita nessa surpresa, mas ele der passos maiores, por exemplo, em determinados períodos só, até o final do ano, e subir mais rapidamente a taxa. Existe uma diferença para o mercado, o impacto disso, dessas duas formas, chegando no mesmo patamar no final do ano, mas subindo gradativamente ou subindo já num momento, às vezes em alguns momentos mais essa taxa de juros? Muda alguma coisa? Sim, existe uma diferença, né? Se a gente tivesse, eu acho que esse cenário de você fazer uma nova surpresa, ele seria compatível com o cenário que a gente ainda tivesse uma aceleração maior de inflação. Então, se a gente estivesse vendo expectativas de inflação ainda sendo revistas, não é o caso, né? O Focus agora estabilizou, aí sim vale a pena o Banco Central aumentar mais agora, porque esse momento aqui é mais crítico. Então, se você é muito devagar nesse processo, a inflação pode sair de controle. Então, esse cenário seria compatível com o cenário de a inflação realmente está saindo de controle, o risco fiscal não foi bem resolvido, e a gente precisa ter uma sinalização mais forte para o mercado de que o Banco Central quer controlar isso. Então, essa seria o principal papel e a diferença, né? Então, você fazer uma alta mais ainda, né, ainda mais elevada nesse momento, para conter essas expectativas. Ao passo que, se você for muito devagar e as expectativas continuam subindo, o Banco Central pode ter que subir mais quando chegar lá na frente. A gente viu isso lá em 2013, 14, quando a Selic no final foi até 14%, ela saiu de 7% para 14% naquele ciclo. Uma das críticas naquela época eram que as altas eram muito pequenas e não suficientes para conter a contaminação da inflação que a gente via na economia naquela época. Então, essa seria a diferença. De novo, eu acho que o cenário não prescreve uma alta maior do que esse 0,75 nesse momento, mas vamos aguardar aí, a gente ainda está nessa dúvida aí com relação ao orçamento, com relação ao que vai ser gasto fora do teto, então não é um cenário também de certeza, mas em linhas gerais eu acho que o cenário base, uma alta de 0,75 agora, e possivelmente reduzindo para altas de 0,5% até 5%, seria compatível com o que a gente está vendo aí do comportamento da inflação.